Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira do We Love Marketing. Não sei se sabem, hoje é uma quinta-feira muito especial. Eu sei que é por causa do We Love Marketing, mas não só. Hoje é o Dia Internacional do Podcast. Portanto, se não conhecem o podcast We Love Marketing, faz favor seguir, ouvir, ok? Depois, se não souberem o link, nós partilhamos nos comentários. E também é a estreia do James Bond. Eu sou um fã incondicional de James Bond e ainda ponderei a hipótese de faltar ao We Love Martin para ir assistir à estreia. Mas a verdade é que não resisti, vocês são muito mais importantes do que qualquer filme, portanto, tenho tempo para ver o filme, como estar com vocês e com a nossa convidada não. E, aliás, hoje temos um convidado ainda super especial e diferente, e já vou explicar porque aquilo é diferente. Pois bem, já agora, bem-vindos então mais uma vez ao I Love Marketing. Digam-me, escrevam nos comentários de onde nos estão a ver, por favor, para também percebermos até onde é que nós chegamos e a ideia é que a gente chega a cada vez mais pessoas em Portugal. E para quem não conhece o We Love Marketing, isto é um projeto para apaixonados pelo marketing, ok? E o objetivo, ou aqui o grande papel, o propósito deste projeto é evangelizar a importância de marketing ou o papel de marketing dentro das empresas nacionais, ok? Porque o marketing é realmente uma palavra demasiado importante para ser descurada. Ora bem, eu disse-vos que tinha aqui um convidado super especial e esquisito. É verdade, é o Hulk, ele já tem uma cara esquisita e não sei porque está cinzento em vez de verde, mas pronto, o Hulk vai nos fazer companhia porque ele tem tudo a ver com o tema de hoje, porque ele tem comportamentos super imprevisíveis e, na verdade, como nós vamos falar mais à frente com a Ana, vamos abordar essa questão de que nós vivemos num mundo cada vez mais imprevisível, o futuro é cada vez mais imprevisível e isso para o marketing é um enorme desafio. Pois bem, vamos estar aqui juntos cerca de 40 minutos. Todas as questões que não forem respondidas durante esse período, por algum motivo, serão respondidas depois já a posteriori, ok? É certo é que não vão deixar de ter resposta. E pronto, sem mais demoras, vou chamar aqui a Ana. Ana, muito boa noite. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Olá, Ana. Tudo bem contigo? Antes de mais, obrigada pelo convite para voltar aqui ao We Love Marketing. É sempre um prazer regressar. O prazer é mútuo, já sabes, e é sempre um prazer também para mim e todos que estão do outro lado para contar com a tua simpatia, acima de tudo também, e boa disposição. E pronto, hoje temos, já visto aqui o nosso amigo, olha, ficou cinzento em uma vez de nova ser mascote, verde. não me tinhas contado dessa tua nova mascote. É verdade, isto de vez em quando, enquanto o Nico não nos faz uma visita, vamos arranjando outras mascotes, não é verdade? Claro, exatamente. E pronto, exatamente. Ana, para quem não te conhece, queres-te apresentar? Diz quem és, o que Ora bem, é fazes. sempre um bocadinho complicado falarmos de nós próprios, não é? Eu não tenho muito jeito, confesso. Eu realmente sou uma pessoa que tem um percurso bastante transversal. Comecei na advocacia. Foi um curso escolhido um bocadinho na altura porque ficava bem e havia muito pouco acesso à informação. Não tínhamos quase acesso à internet. Tu és desse tempo também. Exatamente. Somos geração X. Hoje parece inacreditável, parece impensável, mas é verdade. Houve um mundo pré-internet em que realmente as coisas eram muito, muito diferentes. E depois apaixonei-me pelo marketing, fui estudar gestão empresarial, doutorei-me em Ciência Política e Relações Internacionais com uma tese em Novos Mídia e Marketing Político. Foi nessa altura precisamente que descobri o mundo maravilhoso do marketing digital, que decidi tirar uma série de formações na área do marketing digital, e nomeadamente também marketing digital de moda, redes sociais, storytelling. Certifiquei-me também em Life Executive Coaching. Concluí o ano passado o meu título de especialista em marketing e publicidade, que devo dizer foi o título que me deu mais prazer até hoje conquistar, porque me diz muito, pessoalmente. Significa, de facto, um pilar importante nesta minha luta por fazer aquilo que eu gosto e estudar aquilo que mais gosto. Não é verdade? É um marco muito importante, exatamente. Mas, conforme eu também já tive a oportunidade de dizer recentemente, eu nunca fui uma pessoa muito de conquista de títulos. Para mim, os cursos valem pelo conhecimento
e pela sede de conhecimento que nos proporcionam. E isso é o que é mais, é a adrenalina, não é? De querer saber mais, de querer conhecer. Isso é uma paixão que está no nosso ADN, não se explica. Exatamente. Não é? Sente-se, não é? Não se explica, sente-se, não é? Na E verdade. depois, exatamente, e depois trabalhei também 13 anos no mundo da gestão de centros comerciais, em várias áreas, marketing comercial, um mundo muito competitivo e muito dinâmico, continua a ser, o mundo do retalho. Criei o meu blog marketingdigitalretalho.com e depois também trabalhei em agência de comunicação, gerindo contas de redes sociais e de marcas e lançando também formações que continuo a dar hoje, a ministrar hoje na área das redes sociais, do social media marketing e etc. Pronto, assim muito resumidamente, Pronto. é uma pincelada sobre estes 20 anos quase, já sou um bocadinho jurássica. Mas o que é bom porque isto somos quase profissionais de marketing box to box, no sentido que assistimos aqui a uma enorme evolução ao longo destes últimos anos, né, estes 20 anos, como falaste, e hoje em dia o marketing, é verdade, mas é um desafio fazer marketing num mundo totalmente, ou cada vez mais tecnológico e digital. E pronto, e isso também leva-nos aqui ao tema que é esta questão toda das tendências, novos comportamentos, será que vão ficar alguns, será que não vão ficar, o que é que vai mudar, de certa forma, pós-Covid, digamos assim, porque nós também estamos aos poucos a regressar aqui à normalidade, não é verdade? Mas uma coisa é certa, a pandemia, ou digamos, desde o início da pandemia, o mundo virou ao contrário, não é? Fomos praticamente obrigados a ver o mundo de novas formas e apesar de estarmos aqui fechados dentro de casa, não é? Toda a gente, acho que é razoável dizer que o mundo pareceu-nos bastante maior e mais conectado, não concordas? No sentido que fomos obrigados a reinventar-nos, a adaptar-nos a novas circunstâncias, não é? E a novas formas, adaptar novos comportamentos para fazer coisas que fazíamos de outra forma. Completamente. Isto testou-nos a toda a prova, como eu costumo dizer, não é? Nós realmente fomos confrontados com novas formas de viver, no fundo, não é? Em confinamento. Adotámos novos hábitos. Muitos desses hábitos, contudo, eram tendências que já estavam em curso. Eu tive até a oportunidade de ler alguns estudos esta semana nesse sentido, que realmente explicam que o Covid veio acelerar muitas transformações e tendências que já estavam em curso, nomeadamente esta tendência da tecnologia, da digitalização, já fazia parte das nossas vidas, mas realmente ganhou aqui uma dimensão que até então não tinha ganho, não é? Porque passámos a estar 24 horas confinados e tivemos que nos socorrer dos meios digitais para praticamente tudo, para socializar, para fazer compras, não é? É um mundo que passou a ser muito híbrido. A certa altura já não distinguíamos o que era virtual e o que era real. E precisamente até os estudos dizem que as novas gerações mais novas, geração Z, geração alfa, já não distinguem, já não fazem quase essa distinção entre o mundo real e o mundo virtual. E foi isso que eu senti na altura do confinamento, quando socializava com as pessoas, não é? Através das videochamadas. Exato. E isso é um pouco aquilo que isto acabaste de dizer, que não importa qual é o ambiente, não é? Se é online ou offline, importa sim o ponto de contato com a marca, e isso acho que é uma tendência daquelas tendências que vai ser uma cada vez mais uma realidade, no sentido que acredito que vamos, e depois diz-me se concordas ou não, acredito que vamos caminhar no sentido que vamos aos poucos ouvir falar menos de digital ou offline e vamos falar só da marca. Concordas? Sim, sabemos que é importante realmente mapear todos os touch points do nosso consumidor, do consumidor moderno. Eu costumo até dizer que bastam 3 segundos para se perder um cliente. E as empresas têm que estar cada vez mais atentas ao mapeamento da jornada do cliente, da Customer Journey. E precisamente que é uma fusão entre o mundo online e o offline.
e é importante que as empresas coloquem nos sapatos do cliente. Ainda hoje também fiz uma compra, não fiquei satisfeita e percebi essa dificuldade que muitas vezes as empresas têm. Fui também a um centro comercial, por exemplo, e um centro que por acaso tem pouco tráfego, é conhecido aqui no Porto por ter pouco tráfego, e fui pagar o estacionamento e tive que descer mais um piso porque a máquina não aceitava notas de 10 euros. Quer dizer, se isto era admissível nos anos 80, hoje em dia, no meu entender, não é, porque nós todos estamos mais exigentes, não é? Como consumidores. E, portanto, exigimos uma experiência já de nível superior. Sim, e se falamos em experiência no online, também temos que falar dessa mesma experiência no offline, não é? Faz tudo parte da experiência para um todo. Exatamente. É um bolo. É isso mesmo que estás a dizer. Tem que ser encarado como um bolo. E isso é engraçado porque repara, isto que estás a dizer é que, de certa forma, a humanidade, de uma forma geral, e as empresas, de uma forma muito específica, muitas vezes são lentas a adotar invenções que já existiam, são muito céticas, muitas vezes, em perceber as mais-valias daquilo, não é? E depois vem, assim, uma pandemia, um vírus que, de repente, transforma toda a forma de agir, todo o que é o comportamento, não é? E hoje em dia, por exemplo, já quase não pagamos com dinheiro, é tudo, tudo, não é? Ou contactless, ou Claro. outras soluções que não dinheiro, não é? Quer dizer, Novos MBWay, novos métodos de pagamento que foram acelerados com esta questão da pandemia. Exatamente. Não é? E isso também, agora lembrei-me, estavas a falar disso, lembrei-me da moda, porque tu falaste no início, não é? Tu focas-te muito na moda e tens um carinho especial por esse setor, não é? E a moda foi um dos setores que mais sofreu, não é? Sim. Com a pandemia. Exatamente. Em termos de das pessoas comprarem roupa nova, porque não era necessário, estavam a trabalhar em casa, não precisavam de comprar roupa nova, não é? Claro. E é um hábito que afetou o setor. E o que é que tu achas que vai acontecer depois disto tudo? Ou agora que estamos a voltar a Já há muito tempo, lá está, mais uma vez, já há muito tempo que se sabia que o paradigma tinha que mudar, não é? Já há muito tempo que empresas estudavam a loja do futuro, aquilo que será a loja física do futuro, por exemplo, e já se apontava, por exemplo, o showrooming como as lojas, como o showrooming, como uma tendência de futuro. Portanto, o que isto veio foi catalisar essa mudança. E é interessante perceber que realmente os retalhistas que não tinham abraçado até aí a digitalização tiveram que o fazer. Num mês ou dois tiveram que o fazer, não havia outra hipótese. Não é? Portanto, de facto, foi um grande desafio para as empresas, nomeadamente moda. A moda, normalmente, o têxtil, o vestuário, é considerado um produto da experiência. Portanto, as pessoas tendencialmente gostam de sentir o produto, gostam de experimentar, mas o que nós vemos é que as novas gerações, eu vejo muito isto com os meus alunos, da geração Z, estão muito habituados às compras online e, portanto, não têm as barreiras à compra online que as gerações mais antigas tinham. Portanto, faz parte do dia-a-dia deles, não é? São nativos digitais, não têm o gosto pela loja física que nós ainda temos. Eu, pessoalmente, ainda gosto para mim, lá está, fazer compras fisicamente é uma questão de lazer, não é? De fantasia, de diversão. Mas realmente para estas gerações, eles estão habituados a fazer tudo online, não é? Comparar preços, visitar os websites, portanto, numa ótica de conveniência até. Portanto, é muito mais complicado conseguir atrair estas gerações. E o caminho terá que ser, isto para as lojas físicas, muito o entretenimento, sem dúvida alguma, não é? O storytelling, o entretenimento,
a tematização das lojas? Sim, e avançando aqui um pouco naquilo que eu tinha previsto falar hoje, não só os consumidores, não é? As 5 gerações que estão aqui a operar em simultâneo atualmente, que é um feito histórico, nunca tinha acontecido na história algo similar. As próprias marcas também elas também se readaptam e se ajustam, no sentido, por exemplo, vemos o caso recente da Mercedes, que vai terminar com os concessionários a nível mundial. Ou seja, os concessionários vão sair da equação e a maior parte deles vai se transformar em agências, em que nós, para visualizarmos um carro, por exemplo, não vamos vê-lo através de um holograma. Por exemplo, vamos comprá-lo através dos meios digitais que existem. É mais uma fonte de dados que vai surgir e mais uma oportunidade para mais e melhor personalização. E esta operação, por exemplo, significa 1.000 milhões de euros assim, de poupança, assim muito rapidamente. Depois também temos o caso, por exemplo, da Vorten, que comprou recentemente a Zask, que é um diretório de serviços. Quer dizer, as marcas cada vez mais são também elas... também elas mudam os seus comportamentos em termos de serviços, ou seja, gerar aqui o maior leque de produtos, serviços, para abranger também várias gerações, não é? Exatamente. Aqui é um ponto muito interessante. Sim, os modelos de negócios são todos reequacionados, no fundo. E eu costumo citar uma frase de Alvin Toffler, que é um pensador dos anos 70, 80, que conseguiu prever toda esta era informacional que nós estamos a viver. Exatamente. E toda esta crise da atenção, com o overload de informação. Portanto, ele já previa isso nos livros O Choque do Futuro, A Terceira Vaga. E ele dizia uma coisa muito importante, que é a capacidade de desaprender e reaprender. E nós, hoje em dia, quando vamos para os nossos postos de trabalho, temos de ter esta capacidade de desaprender e reaprender todos os dias. Não é? E o mesmo se passa com os modelos de negócio das empresas. Nós vimos gigantes do online, como a Amazon, por exemplo, a Netflix, que repensaram completamente os seus negócios. A Netflix chegou a vender DVDs, aliás, até fez recentemente essa publicação com humor, utilizando o humor. Não se desistam, nós começámos com DVDs, não é? E na altura a Blockbuster rejeitou a inovação, portanto não aderia ao DVD, não tinha serviço de entrega em casa. Quando começou a ter, já não foi a tempo de acompanhar a evolução da Netflix. Portanto, isso são lições que ficam no mundo dos negócios. Tem que realmente ser rápido, ser ágil, ter essa capacidade. Exatamente, porque é muito importante e nós caminhamos e é preciso, acho que, destacar bem isto, e foi reforçado recentemente no QSP, que o futuro é cada vez mais imprevisível. Ou seja, nós enquanto profissionais de marketing, dentro de uma empresa ou de uma organização, conseguíamos mais ou menos prever o que é que poderia acontecer. Mas hoje em dia isso já não acontece, porque as necessidades do consumidor, do cliente, estão a evoluir e cada vez mais, e com esta aceleração tecnológica, essa velocidade é cada vez maior. Portanto, o que quero dizer aqui é que nunca na história o presente foi tão temporário, não é verdade? Exatamente. Por isso, o futuro não vai ser como costumava ser. Eu acredito que há comportamentos que vão voltar, mas outros vão ficar para trás. Não achas? Sim, olha, eu tenho aqui alguns dados interessantes que consultei esta semana. Tenho aqui os dados de um estudo, por exemplo, da PricewaterhouseCoopers, que envolveu 8.600 pessoas em cerca de 22 países e que aborda precisamente esta mudança de comportamentos de compra na era pós-Covid. E chegaram à conclusão que realmente a mudança para os canais digitais veio para ficar, que era algo que nós já sabíamos. A fidelidade do cliente caiu, portanto, cada vez mais os clientes são infiéis. Já Tom Peters dizia isso nos anos 80, e isto é cada vez mais uma realidade. O uso de smartphones para compras online mais do que dobrou desde 2018. Portanto, isto é um desafio para as marcas, esta queda do brand loyalty,
da lealdade à marca, é um Exatamente. grande desafio para as marcas. E esta vontade dos consumidores de migrarem, não é? De experimentarem também marcas novas, também pode ser uma oportunidade. Temos que ver as Sim, duas perspectivas. exatamente, ainda bem que focas isso, porque eu tinha mesmo aqui um ponto que era será que o adeus à fidelidade vai acontecer, não vai? E em muitos setores isso vai acontecer, cada vez é mais difícil também, porque as barreiras de entrada para com nova concorrência é baixa. Com a internet, Sim. hoje em dia, é tudo muito mais fácil, na verdade. E por isto Depende leva-me dos aqui a uma setores, questão. depende dos setores, não é? Sim, depende dos setores, na verdade, mas regra geral, e se falarmos então de grande consumo, as coisas aí então, Sim, agora a guerra é outra, não é verdade? Mas exatamente. isto para levar aqui a uma questão que eu acredito, e depois diz-me se concordas ou não, em termos de futuro para o marketing e independentemente de comportamentos que possam haver, acho que a pandemia também veio evidenciar uma coisa, que o marketing cada vez mais é estratégia, é criatividade e é humanização, ok? E imaginação. Podemos juntar aqui a criatividade à imaginação, não é? Falaste aí do mundo tão poluído de informação, não é? Embora o utilizador está mais conhecedor, não é? Sabe distinguir melhor, hoje em dia, o que é uma informação fidedigna daquela que não é, sabe distinguir o que é uma marca, que marca é genuína e outra que não é? Isso depois também leva-nos aqui para o propósito da marca, que sai aqui muito importante, pós isto, mas achas que concordas comigo quando digo que a estratégia, criatividade e humanização são três pilares fundamentais no pós-Covid, ou seja, são aquelas coisas que não se podem copiar, não é? Porque Sim, sim, efetivamente tu podes estar em todo lado, podes fazer tudo e mais alguma coisa nas redes sociais, ter um e-commerce, um website, o que for, mas isso estão todos. Agora, com claro. estratégia e criatividade é um bocadinho diferente. Claro. Eu sou suspeita porque eu acho sempre que vai haver espaço para a humanização. Acho que, e aliás, no Martin 5.0 de Kotler, ele realmente defende a tecnologia ao serviço do ser humano. Portanto, Exatamente. não se pode olhar para a tecnologia numa perspectiva cega e sem ser user-friendly. E pensar que é a solução toda, também é Exatamente. Até importante. porque a tecnologia mal aplicada pode causar desastres para uma empresa. Não é? Por exemplo, um chatbot que realmente não fornece as respostas que o cliente procura, não é? Que obriga o cliente, por exemplo, no website, que tenha que adotar muitos passos até chegar ao seu objetivo. Tudo isto está relacionado com a experiência do cliente, aquilo que falávamos há pouco. Portanto, as empresas têm que estar muito atentas à questão da experiência do cliente e muitas empresas assustam um bocadinho porque muitas empresas não têm ainda esta noção e esta percepção. Eu dei o exemplo há bocado, não é, da experiência que tive hoje, numa superfície comercial. Isto é uma coisa que acontece muito. E tem que haver esse olhar externo para o cliente, essa orientação para o cliente. As empresas que tiverem sempre a orientação para o cliente serão aquelas que serão bem-sucedidas. As que ficarem presas internamente, não é? Nas suas barreiras, nas suas burocracias, na sua rigidez, que hoje não pode haver Sim, rigidez. e rigidez de processos até, muitas vezes, não é? Exatamente, exatamente. Isto falando um bocadinho aqui do Agile Marketing, voltando um bocadinho atrás, a questão de as empresas têm que ser ágeis, têm que responder de forma rápida, eficaz, e para isso também têm que ser ágeis internamente, e a decisão tem que ser Claro, rápida, e o processo claro, todo fluir, não é? E exatamente. muitas vezes as empresas esquecem-se disso, assim como se esquecem também das emoções, não é? Tu falaste aqui de máquinas e tal, chatbots, às vezes há demasiados chatbots, não é? Sim. Entre as marcas e as pessoas, o que causa aquilo que tu acabaste de dizer, que é as pessoas fogem dessa Uhum. marca, já não querem ter mais nenhum contato com essa marca, não é? Claro, A menos que seja uma marca muito forte e as pessoas ainda dão ali um benefício da dúvida, dá. claro. Mas pronto, eu acho que, e aqui é mais um ponto que eu queria destacar e perceber se também concordas, que é o futuro também é cada vez mais automatizado e dominado por máquinas, e é verdade, inteligência artificial, realidade aumentada, Uhum. etc. Ok? As marcas têm que focar naquilo que devem ser o seu pilar, que é serem cada vez mais humanas, porque as Sim, marcas
têm pessoas e que depois vão fazer negócios ou comunicar para pessoas, não é? E então as marcas têm que passar a transmitir sentimentos, não é? Claro. Transmitir pensamentos, transmitir emoções. Emoções. Aliás, sabemos que quase 90% do processo de tomada de decisão é orientado pela emoção. Nós muitas vezes achamos que as nossas compras são racionais, que as nossas decisões são racionais em vários aspectos da nossa vida, mas na verdade é a emoção que decide, que acaba por decidir. Portanto, daí ser crucial para... Olha, deixem-me só responder aqui ao Jorge Coelho. Muito obrigada Jorge, um abraço, tudo bom. E eu realmente estava a falar da emoção, estávamos a falar do papel da emoção, conforme disseste muito bem, e a emoção pode ser passada por várias formas, uma das quais é, por exemplo, através do storytelling, e nomeadamente nas redes sociais. Há marcas que o fazem muito bem, não é? Eu estou-me a lembrar aqui, por exemplo, da Control, que tem um marketing, uma comunicação de oportunidade muito, muito interessante, com a utilização do humor. O humor também é aquele ingrediente secreto que faz a diferença. E é uma forma de... Desculpa? Que não se copia. Não se copia, é a criatividade em estado puro. E é disso que realmente as pessoas precisam. E as empresas que conseguirem ter pessoas com essa capacidade realmente de criação estarão sempre à frente, não é, das outras. E isso, como tu disseste muito bem, é humano. É completamente humano, não é? E é dificilmente imitável. Dificilmente imitável. E respondendo à questão que existia na comunicação aqui da nossa conversa, que é a relação entre a tecnologia e a humanidade, não é? E é tão simples quanto no mundo cada vez mais tecnológico e digital, mais humanas as marcas têm que ser. Se acho que é um pequeno resumo daquilo que... Até porque as novas gerações, conforme falámos, que neste momento já há 40%, segundo os dados que eu tenho aqui dos consumidores a nível mundial, já são geração Z. Portanto, esta geração Z já é o presente, vai ser o futuro. Eles já exigem um papel social por parte das marcas, não é? Exigem realmente que as marcas adotem uma mudança social positiva. Porquê? Porque eles estão num mundo em que realmente com alterações climáticas graves, com uma série de problemas também políticos e com a questão da pandemia, e é normal que eles queiram um futuro melhor. Queiram um futuro melhor para essa geração. E por isso também há aqui alguns estudos que reforçam a importância das marcas serem inclusivas, amigas do ambiente, de forma sustentável. E quando se diz inclusivas, não é focarem-se em problemas que não são problemas, ou que são coisas criadas pela sociedade. Mas estou a referir, por exemplo, a pessoas daltónicas, a pessoas cegas, ok? Esse tipo de pessoas com deficiências motoras, ou seja, as marcas têm que pensar nelas. Isso é muito importante. E também os idosos, por exemplo, falamos muito aqui da tecnologia, mas é muito importante pensar nos idosos que, apesar de tudo, ainda são uma faixa, ainda representam uma grande fasquia, não é? Do público existente, e tendencialmente até 2030 60% da população vai estar envelhecida. Portanto, é importante também pensar nessas pessoas, ou seja, a tecnologia para eles muitas vezes é um tabu e nem sempre acessível. E a comunicação tem que ser sempre adequada ao público-alvo, não podemos esquecer que é uma das regras basilares da comunicação e que nem sempre acontece. Sim, está aqui o Jorge a dizer que realmente as relações já não são B2B ou B2C, mas sim human to human. E é bem verdade, não é? É bem verdade que os negócios são feitos de pessoas para pessoas e que a tecnologia está aqui no meio, mas não pode desfocar-se do que é mais importante. Sim, a tecnologia não é mais que um facilitador de relações, não é? E obviamente que outra coisa que surgiu aqui com a pandemia foi as pessoas, e vou usar aqui um termo que acho que é forte o suficiente para destacar isto, que é as pessoas estão sedentas de estar com pessoas. Ponto. Sem dúvida. As pessoas estão sedentas de estar em eventos, de ir a eventos, estarem em formato presencial. E ainda hoje falava com alguém nesse sentido, que ainda há setores muito conservadores. Ou seja, falando aqui do marketing, e ainda um exemplo recente, o QSP Summit teve cerca de 2.500 pessoas. E há uma coisa muito interessante, um dado muito curioso, que é
a faixa etária, a média da faixa de idades ali baixou em relação a outros anos do QSP, e isso foi interessante. Mas, por exemplo, no mercado de gráfica, da indústria gráfica, um mercado mais tradicional, ok? As pessoas ainda estão céticas a estarem em eventos presenciais, e por isso um evento que supostamente ia acontecer agora em outubro não vai acontecer, precisamente porque as pessoas têm ainda receio com esta toda a indefinição e do que é que vai acontecer no futuro. Nós temos diferentes tipos de perfis e também diferentes perfis de consumidores, não é? Temos as pessoas que realmente querem avançar novamente para a humanização, e depois temos as pessoas que realmente têm receio, e esse receio ainda vai ficar por muito tempo, não é? Nós temos aqui práticas como de higienização, por exemplo, que vão continuar, sem dúvida alguma, não é? E as marcas têm que estar atentas a isso. Lá está, é verdade. A questão é estarem atentas a esses comportamentos e essas tendências, e isso é muito importante, o que não acontece muitas vezes, e por isso é que depois é fácil de dizer que determinado meio ou estratégia não funcionam, porque às vezes essa estratégia nem existe. Okay? Pois. Que é a questão velha de não ter uma estratégia, não é? para atingir um objetivo e depois não saber qual o caminho tomar. E nesse sentido, todos os caminhos lá vão dar, não é verdade? Exatamente. A questão é essa. E falámos aqui um bocadinho também de conteúdo, essas coisas todas. Não achas que é normal dizer-se que conteúdo é rei, não é? Toda a gente conhece essa expressão, conteúdo é rei. Mas com esta questão da pandemia e pós-pandemia, não achas que será mais lógico dizer que o contexto é que é rei? Ou seja, o contexto é que vai influenciar se o meu conteúdo é adequado ou não para o meu target, não é? E o que é que tu achas sobre isso? Acho muito importante e fundamental. Aliás, também na tecnologia se fala da tecnologia contextual, que é também uma tendência. Tecnologia sim, mas adaptada ao contexto do utilizador. E, portanto, o conteúdo também tem que ser adequado àquele público-alvo, àquela audiência e ao contexto em que é produzido. Isso é fundamental. Isso só se faz com estratégia, conforme estavas a dizer, com uma estratégia de produção de conteúdo, de planeamento e produção de conteúdo. E há marcas que o fazem muito bem, como nós sabemos, que conseguiram de facto elevar a fasquia, estar onde os consumidores querem estar, nos canais onde os consumidores estão, conseguem despertar emoções, precisamente, e desejo nos consumidores, porque realmente toda a gente pode estar nas redes sociais, mas depois há uma diferença enorme entre ter uma presença amadora e uma presença profissional, como nós sabemos. Exatamente. E pronto, e essa diferenciação faz-se muito por aí. Eu custa-me ainda ouvir alguns gestores de empresas dizerem que não valorizam as redes sociais e pensarem 1000 vezes antes de investir em conteúdos profissionais para redes sociais. Eu não consigo conceber como é que isso, na era em que nós estamos, em que as gerações Z, Millennials, X também, passam tantas horas por dia nas redes sociais, não é? Como é que os gestores ainda têm reticências em investir nas redes sociais? Como é que não conseguem perceber o valor acrescentado da comunicação nas redes sociais, sendo que existem inúmeros KPIs e métricas para medir, não é? A questão é essa. A questão é que tu, para saberes medir e para teres o que medir, tens de ter uma estratégia. E se não tens uma estratégia, tu não sabes o que medir. E se não sabes o que medir, não vais perceber se há resultados ou não há resultados, porque não é? Isto, agora que abordas as redes sociais, as métricas da vaidade, não é? São ainda aquilo que é visível e é aquilo que um gestor muitas vezes equaciona, não é? Não há interação, não há engagement, ou pelo menos não, à partida, não é? Quer dizer, e esquecem-se muitas vezes de pensar, ok, mas qual é o meu mercado? B2B, B2C, por exemplo. Por exemplo, um diretor de marketing não se vai expor com determinadas publicações de um parceiro, de um fornecedor, mas vê. Okay? E há inúmeras situações, basta falar com qualquer pessoa que certamente vai partilhar da mesma opinião de que
vê publicações de determinada marca, mas não faz qualquer interação. Nós próprios fazemos isso, eu faço. Tu É também hás de exposição, fazer, é com chamada certeza. exposição. Exatamente. Chamada Quem nos exposição. está a ouvir também há de com certeza fazê-lo. Por isso, há muito mundo além daquilo que se vê. Não é? Nos bastidores é preciso perceber realmente aquilo que é mais relevante, mas por isso é preciso ter uma estratégia bem definida. Há muito desconhecimento também ainda, Hélio. O que eu acho é que há um grande desconhecimento ainda nesta área e depois isso leva a que realmente não se invista quando de facto deve haver investimento. As marcas devem continuar a comunicar, não podem parar de comunicar, porque de facto isso tem resultados desastrosos e nós sabemos disso. Claramente. Todos os E nós dias temos que não temos que sucedem. nos adaptar ao contexto. E agora, só um pequeno à parte, entretanto, que me lembrei sobre o contexto, que o contexto é rei, basta lembrar o continente, por exemplo, o que fez durante a primeira pandemia, o primeiro confinamento, em que adaptou o seu tipo de conteúdo à realidade atual, que começou a mostrar concertos ao vivo nas suas redes sociais e deixou aquele tom mais, se calhar, um bocadinho mais comercial ou mais daquele tom que tinha até aquele momento. E isso é um bom exemplo de que o contexto realmente é que faz, o contexto sendo o rei, é que faz que o conteúdo também seja depois importante, porque há muito conteúdo. É muito interessante, sim, que é a questão do entretenimento, não é? Do conteúdo de entretenimento, do conteúdo editorial, que é importante, e as novas gerações procuram isso mesmo, não é? São muito avessas a mensagens comerciais, têm muitos filtros relativamente às mensagens comerciais e procuram precisamente entretenimento, e tu podes passar a tua marca através do entretenimento, não é? Com coisas bem feitas, bem pensadas por profissionais. Exatamente, e aqui é muito importante, já agora que tocas nisso, do entretenimento, não é? As redes sociais são todas para um momento, um palco de descontração das pessoas. E deste o exemplo da Control, que faz isso muito bem, Lirco e Ribeirão, e essas duas marcas, temos outras, a Frutorra, por exemplo, que é uma marca, uma empresa de frutos secos tradicional, muito tradicional, e no entanto reinventou-se. E foi, se não conhecem, aconselho a ver, porque realmente é muito interessante e dá para ver bem a diferença do que era antes e o que é agora, e a diferença é abismal. Mas isto para dizer que me perdi-me, já não sei o que é que estava. Falou-se em Ribeirão e falou-se em frutos secos e o Hélio pronto, perdi-me. Olha, deixa eu ver aqui o comentário do Jorge. O que se vê muito hoje é o uso de clichês. Quantos posts vês que são cópias uns dos outros e que cada um toma como sendo seu? Pois, esta é a questão também da originalidade. Ou então frases feitas, isto é aos pontapés, e mesmo pessoas que deviam ter o poder que tinham conteúdo. Mas esses algoritmos também ajudam a resolver, hoje em dia e cada vez mais. E sim, agora já sei onde queria chegar. O melhor algoritmo que uma marca pode ter, independentemente de qualquer comportamento que haja por parte do seu target, é a forma como trabalha a sua marca. Porque, efetivamente, e falaste das redes sociais, a Control e Corbeirão, por exemplo, esses dois, eles não usam vídeos, por exemplo, o Superboc também, é tudo à base de imagens. E o que se vê aí é que, não, o vídeo é que funciona. Se não tens vídeo, tu não vais ter conteúdo de valor, que vai alcançar não sei quantas pessoas, whatever. Aqueles clichês todos que o Jorge estava aqui também a referir. Aqui é importante destacar que a marca é um todo, não é? Claro. E deve trabalhar a marca para que ela seja forte e chegar a ser a brand lover, então aí é o expoente máximo do marketing. Mas isto para dizer que não há fórmulas mágicas, claro. Ok? As marcas, não é? Corrijo-me se eu estiver enganado ou se estiver a errar. Ana, tu vê lá, que eu falo muito no erro, eu falo muito no erro, que às vezes, olha... E é importante falar-se no erro cada vez mais. É importante errar para poder aprender. A aprendizagem também se faz pelo erro. Exatamente. Não é? O erro faz parte do marketing, continuamente. Não há fórmulas mágicas, não é? Mas estavas a falar aí da criatividade também, não é? E falaste muito bem que realmente a Control aposta em posts de imagem, não é? Que supostamente não seriam tão apreciados pelas pessoas e pelo algoritmo, e tem um enorme sucesso, é porque realmente não há, como estavas a dizer, fórmulas mágicas. As empresas e as pessoas têm que ser flexíveis, tem que haver essa flexibilidade e perceber realmente
o público quer, não é? Quais são as necessidades e desejos de quem está do outro lado do ecrã. Porque é muito importante ter-se esta conversa, este tom nas redes sociais, muito de conversa informal, como tu sabes, não é? Estou a falar do Facebook, do Instagram, ter esta conversa, porque isto facilita, as redes sociais facilitam esta proximidade, e é bom saber utilizá-la. E nós falamos aqui, já agora, estavas a falar, lembrei-me aqui novamente dos clichês que o Jorge falou. As próprias redes sociais, também elas se copiam umas às outras. E isso é interessante, que todas elas, o que cada uma tem de melhor, elas vão fazendo. No caso do LinkedIn, por exemplo, arriscou nas stories, não correu bem, vão terminar com as stories este mês, se não estou em erro, mas vão proporcionar outras experiências para os seus utilizadores. Mas, sim. Na boa das verdades, é que estes clichês também existem nas próprias redes sociais e às vezes é uma tendência, ok? Isso também altera comportamentos e esses comportamentos nós temos que essas aberturas que as redes sociais dão, porque quando implementam algo novo, esse algo novo vai funcionar em termos orgânicos muito bem. Então, nós também temos que adotar esse comportamento, se fizer sentido estrategicamente para a nossa marca, no sentido, por exemplo, o LinkedIn agora está a privilegiar muito os conteúdos com os inquéritos. Ok, até pode ser um conteúdo muito sexy, mas se é isso que está a dar alcance orgânico, então vamos ter que, se fizer sentido, mais uma vez, vamos ter que ir atrás dessa moda. Eu não sou muito de ir atrás de modas, mas... Até que depois há uma contratendência, não é, que vem e que vai pôr em causa a tendência. Portanto, eu sou muito apaixonada por contratendências. Acho que realmente há uma oportunidade ao cruzar da esquina, como se costuma dizer. E, portanto, muitas vezes quando vejo essa moda, não é, instalar-se, nós temos um período de surgimento da tendência e depois temos o fenómeno da moda, há depois ali espaço para uma contratendência, portanto as pessoas depois ficam sedentas de novidade, né? A novidade é um gatilho mental que desperta a curiosidade das pessoas, que desperta ali a emoção, e há que saber. Deixa-me só mandar aqui um beijinho para a Hilda, que é uma pessoa de quem gosto muito, que deu aqui o exemplo do IKEA, que também faz publicações com um cariz associado à problemática ambiental, que é realmente um dos pilares, a sustentabilidade é um dos pilares cada vez mais fundamentais para as empresas, não é? E um fator de decisão e um comportamento, ou neste caso o fator de decisão é um comportamento de vários grupos de pessoas para quando decidem optar por determinada marca. Nomeadamente a geração Z, não é? De que estamos a falar. Exatamente. E já agora vou voltar aqui atrás, tenho aqui uma questão da Andréa Carvalho. Consideram, e esta eu vou deixar para ti, tu que estás aqui a dar o peito às balas, consideram que estamos numa transição de experiências sensoriais, como foi o exemplo do cinema 4D, para experiências puramente digitais? Como se enquadram as empresas que dependem mais do envolvimento sensorial do cliente, como a indústria dos perfumes, do ponto de vista de evolução do produto? É uma pergunta muito interessante e desafiante. E no setor, exatamente. Atenção que eu compreendo o que a Andréia quer dizer. Antes de mais, obrigada, Andréia, pela pergunta. A experiência sensorial pode ter origem tanto no espaço físico como no espaço digital, não é? Eu posso estimular os sentidos das duas formas. Eu, por exemplo, quando abro aqui um website, ou quando abro aqui a janela do We Love Martin, eu sou impactada pelas cores, não é? Pelo som. Portanto, há toda uma experiência também online que eu posso criar para estimular os sentidos. Mas eu compreendo que a Andrea está a dizer que há realmente determinadas indústrias, como é o caso dos perfumes, em que a pessoa realmente tem a necessidade de cheirar, não é? De cheirar o perfume. E, portanto, essas empresas vão sempre ter que aliar, no meu entender, a experiência digital à experiência sensorial do mundo físico. Agora, a questão é saber quanto de digital e quanto do mundo físico, não é? Que percentagem de digital e que percentagem do mundo físico, como fazer esta fusão, porque no fundo é uma fusão, não é? Nós vemos, por exemplo, que na pandemia proliferaram os live streamings, por exemplo. Há marcas que apostam já no live streaming há muito tempo, como é o caso da Benefit Cosmetics, que fazia todas as semanas, tinha um programa semanal em direto.
com dicas sobre maquilhagem, enfim, uma série de coisas. E eu cá em Portugal não vejo quase marcas nenhumas a fazerem isso, a tirarem proveito do digital, não é? Como uma janela para comunicar a esse nível mais diretamente com o consumidor. Mas sim, eu continuo a achar que nesse caso a experiência física continua a ser importante. E há imensas formas de recriar a experiência física, não é? Com a utilização da tecnologia. Tem que haver ideias, não é? Ideias, originalidade, autenticidade e criatividade. Se me permites, aqui o 5G, quando estiver verdadeiramente implementado, vai permitir também aqui outro nível de experiência por parte das marcas em termos de experiências visuais avançadas, que quase tu não podes sentir, mas quase te transporta para o espaço físico e te sentes quase como se estivesse lá presencialmente. Embora, obviamente, que há setores e setores, não é? Aqui o mercado de perfume, o vestuário também, como já falámos, não é? O toque, tens de perceber o toque, a menos que conheças a marca e já sejas cliente, quando são marcas novas ou queres adquirir uma marca que não conheces, quer dizer, é sempre um risco. E depois, o risco é mais elevado nessa fase. E depois exatamente. O risco diminui à medida que a pessoa vai ganhando mais confiança, não é? Que já fez compras, que já conhece. Se a marca trabalhar para isso. Sim, se a experiência correr bem, não é? Se o produto for entregue em tempo útil, se o pós-venda correr bem, que é uma fase também importantíssima para fidelizar o cliente, o pós-venda, e muitas empresas falham aí na logística e no pós-venda. Portanto, isso é crucial nos dias de hoje. Mas eu vejo, por exemplo, lojas no formato de showrooming, conforme eu tinha dito, em que a pessoa tem uma montra, não é, de produtos, da amostra, uma amostra, não é, de produtos, e realmente depois pode comprar online, se quiser. Eu vejo o futuro um bocadinho assim. Pronto, tenho pena como consumidora da geração X, porque gosto, e como mulher, porque continuo a gostar de ir a centros comerciais e de visitar lojas físicas. Continuo a gostar dessa experiência. A experiência vai ser diferente. Vai ser diferente, exatamente. Mas vejo realmente como uma fusão do físico com o online, sendo que o físico vai ser muito mais a ativação de marca, não é? As lojas vão ser muito pontos da ativação da marca, de criação de experiência. Então concordas comigo que é tempo de aprender com as novas realidades, que a pandemia gerou aqui uma onda de inovação, não é? Sim. A obrigatoriedade que as marcas têm cada vez mais, neste mundo tão imprevisível, de inovarem constantemente, de perceberem a tecnologia que existe, disponível, e como tirar melhor partido para proporcionar essa melhor experiência ao seu cliente. Deixa só referir aqui este apontamento da Andreia, que é muito importante, que fala da opção de maquilhagem digital da Kiko, e efetivamente a realidade aumentada tem sido uma tecnologia muito utilizada também por estas marcas de cosmética. A Sephora também já o tem, e que permite que as pessoas experimentem o produto, não é, estando em casa. Portanto, podem fazer uma simulação de como Exatamente. O produto fica. A Ray-Ban também, os óculos de sol, e lá está, isto vai bater aqui às redes sociais, porque todas as redes sociais, e caminhamos também para o mobile commerce, todas elas têm estas experiências cada vez mais avançadas, não é? E depois é interessante, quase todos os dias há uma novidade associada ao mobile commerce, e é impressionante realmente, ou estonteante até, como a velocidade com que isto está a mudar. E já tens produtos puramente digitais, não é? Ainda no outro dia uma marca uns ténis puramente digitais, que eu achei inacreditável. A Gucci também lançou por 12,99€, tinhas uns ténis da Gucci, mas pronto, novos tempos, as marcas têm que se adaptar, lá está mais uma vez, se fizer sentido ou não para a marca, porque não é só porque os outros fazem que nós também temos que fazer, não é? Isto é quase a velha história do Isto leva-nos também... Sim, isto leva-nos também à questão dos mundos virtuais, não é? Os mundos virtuais vão ressurgir no futuro, no meu entender. Muito também patrocinados por marcas, portanto as pessoas podem efetivamente navegar e encontram uma experiência que depois é sponsorizada, não é, por marcas, e podem também comprar no meio da experiência de entretenimento. Portanto, mais uma vez a fusão entre o entretenimento e o comércio. Mas vai ser com certeza uma realidade, nomeadamente para as gerações mais novas, que estão tão habituadas ao ambiente digital.
Eu, como é óbvio, continuo com a minha preferência pelo offline, por uma fusão, não é? Do digital com o offline. Continuo Exatamente. nesse Mas estado. a minha opinião em relação a esta questão da humanização de pessoas, etc., é que a pandemia veio reforçar que realmente nós precisamos estar com pessoas. Nós, especialmente os povos latinos, são pessoas de emoções, de afetos, e acho que é um dos pontos positivos da pandemia, é que as pessoas vão dar mais valor às relações humanas. Sem E dúvida. quando digo pessoas, é pessoas no seu âmbito pessoal, mas também as marcas, que cada vez mais têm que se transformar em pessoas, ok? Porque efetivamente são compostas por pessoas, e têm que ter esse lado cada vez mais próximo com as pessoas, para quem vendem. E isso é Claro. muito importante, ter sempre em mente. Deixa-me só mandar aqui um beijinho para o meu querido professor de História do ensino secundário que está a ver, e um grande abraço, o professor António Azevedo, que foi uma pessoa muito importante na minha formação e no meu percurso, e é com muito gosto que o tenho aqui a ouvir. Muito bem, muito bem. Porque são as pessoas que realmente fazem a diferença nas nossas vidas. Era aquilo que estava a dizer, são as relações humanas que diferenciam. É verdade, é verdade. É isso, é aquelas coisas que não se copiam, e tu podes, e tu podes até a determinado ponto, enquanto marca, enquanto pessoa, podes simular não, mas fingir que és autêntico e genuíno. Mas essa máscara, se isso não for real, isso vai cair a determinada altura, não é? Acaba por cair, sem dúvida. E se há coisa que também a pandemia originou, é que as pessoas ganhassem mais conhecimentos e percebessem, tenham essa capacidade de separar o trigo do joio. Mais cedo ou mais tarde, não quer dizer que eu aconteça logo, de imediato, mas já estão mais atentos e percebem, e vão-se percebendo aos poucos, não é? Daquilo que é verdadeiro do que não é verdadeiro, porque nós temos várias situações em que fala-se tanto de sustentabilidade, não é? E de inclusão, mas nós vemos muitas marcas que abordam esses temas sem que, ao avaliarmos ou analisarmos a sua história, não fazem parte sem do que haja seu uma propósito, coerência. dos seus valores, e não há aqui uma coerência. Coerência. Vê-se que vão atrás daquilo que é um trendy ou sexy, Sim, o mas buzzword. os novos consumidores estão cada vez mais atentos a essas realidades, ao chamado Exatamente. purpose washing, como eles chamam. E é isso que as marcas E as têm que empresas perceber. têm que ser coerentes, não é? Não podem dizer afirmar uma coisa e depois fazer outra. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, da Coca-Cola, que é uma grande multinacional, que tinha uma política de sustentabilidade claramente divulgada e depois não estava a cumprir as suas metas. Isto leva-nos também à questão. Isto leva-nos também à questão de que as marcas também não devem prometer mais do que aquilo que podem cumprir, não é? Esta frustração das expectativas do consumidor é uma questão também que tem que ser muito equacionada. Eu dou sempre como exemplo aos meus alunos um site, uma app de comércio eletrónico, cujo claim era pode esperar, então compra aqui. Pode esperar pela entrega? Então, você pode esperar pela entrega, então compre na nossa app. Portanto, eles logo de início alinhavam a expectativa do consumidor e eu achei aquilo brilhante, porque eles sabem que realmente não são rápidos a entregar, mas assumem isso com honestidade, autenticidade e comunicam ao consumidor e alinham a expectativa. Acho fantástico. Sim, até porque o consumidor é cada vez mais desconfiado, não é? Muito, Com tanta coisa, a trabalhar de forma negativa, e como é que se costuma dizer? O gato, há aquele provérbio do gato Ui, e não do sou boa rabo. com provérbios. Opa, pronto, vamos avançar. Mas pronto, é verdade, é verdade. Gato escaldado, era isso que querias dizer. É isso, Gato exatamente. escaldado, não é? Exatamente. Epá, isto Ok. deve ser do vinho, está-me a afetar. Esta hora, pá, Acho que sim, acho que sim. a verdade é que realmente isso, o que tu acabaste de dizer faz todo o sentido, e as empresas têm que ter noção de que não podem criar mais expectativas daquelas que estão preparadas para corresponder. No caso do e-commerce, então, nós vemos vários exemplos em que querem vender, mas depois não há stock,
não demora muito a entregar, não há políticas de devolução, etc. Quer dizer, isto tudo faz parte de um processo, não é uma coisa... Claro. Não é E uma a coisa experiência que... do consumidor é má, são defraudadas as expectativas do consumidor e a marca é prejudicada, não é? Todo o branding da marca Exatamente. é prejudicado e não vale a pena, porque para estar no ambiente digital tem que se estar, lá está, de forma profissional, não é? E depois aí não é a tecnologia que falha, ou a ferramenta que falha, é precisamente a questão humana, não é? Isto, vamos Sim. bater sempre ao mesmo que é a questão humana é fundamental aqui no meio disto tudo, não é? É o Sim. pilar de tudo. Sim, sim. E os Pronto, consumidores cada vez mais necessitam dessa confiança, dessa informação ao longo de toda a customer journey, não é? Cada vez mais necessitam de sentir confiança, não é? Porque estão céticos, não é? Porque já tiveram más experiências, porque já estão escaldados, portanto precisam dessa confiança e de informação, e aí certamente o marketing de conteúdo é de facto uma ferramenta fantástica para fornecer ajuda ao consumidor nas várias fases do processo, mas também a tal humanização através de pessoas, por exemplo, num call center, não é? Eu estou a lembrar-me de um produto que comprei na altura do primeiro confinamento, foi a primeira grande compra que eu fiz online, e então eu, como consumidora da geração X, fui pesquisar para ver se a loja tinha espaço físico e liguei para o espaço físico da loja a perguntar realmente como é que era o processo e se a entrega corria bem e se a marca existia mesmo. Portanto, o físico ainda continua a ser importante, não é? Credibiliza a marca, a instituição e fornece a tal confiança que o consumidor precisa na sua customer journey, não é? É um bocadinho isso. Lá está, é importante que haja aqui esta simbiose perfeita entre o digital e o tradicional, a chamar assim. Exatamente. Ana, antes de terminarmos, tenho aqui uma pergunta de Jorge Bruno Coelho, o teu ex-aluno, Muito está muito bem. ativo. Obrigada, Jorge. Ana, achas que hoje se pode dizer que há redes específicas para targets específicos, tipo LinkedIn para empresários e empresas, TikTok para a geração mais jovem, etc., ou achas que já está tudo mais misturado e aberto aos vários nichos? Uma É uma pergunta muito pergunta interessante. muito interessante, sim senhora. Tenho que dar os parabéns ao Jorge também pela pergunta. O TikTok realmente, tipicamente para uma geração mais jovem, mas já estamos a ver outro tipo de pessoas mais velhas a utilizar o TikTok. E nomeadamente na pandemia, como sabemos foi a app mais descarregada no ano 2020, e vimos pessoas mais velhas, que não são propriamente da geração Z, a utilizar o TikTok. Portanto, há aqui comportamentos também migratórios, como já houve no passado, não é? Dos mais jovens do Facebook para o Instagram, portanto, muita gente jovem abandonou o Facebook para migrar para o Instagram. Vemos agora realmente o crescimento do TikTok, que é uma rede muito interessante, não só para entretenimento, mas também, por exemplo, para conteúdos didáticos, live streaming, há muita coisa que se pode fazer a esse nível e muitas marcas não estão a aproveitar, o que é uma pena, não é? É uma E pena, vai realmente. vem bater na criatividade, porque o TikTok, Sim, uma das grandes mais-valias é a criatividade está ao alcance de qualquer um. A ferramenta está exatamente, lá, é dar exatamente, asas à criatividade, porque a claro. criatividade não é uma coisa de uma pessoa ou duas, é de todos. Já agora aqui um paralelismo, o Walt Disney foi despedido aos 22 anos do seu primeiro emprego, no jornal onde trabalhava, porque não era criativo o suficiente. E toda a Sim. gente sabe quem foi o Walt Disney, não é verdade? Isso, A questão deixa-me é só fazer um apontamento, que é os rótulos que as pessoas muitas vezes nos põem, têm a tendência a determinar a nossa percepção sobre nós próprios. E isso não deve acontecer. Nós não devemos permitir que nos ponham rótulos. Devemos ser nós a determinar o nosso próprio destino. Só queria dizer isto, exatamente. porque acho que Sim, é muito sim, importante. sim, é aquela força interior que vem dentro para fora e depois também que nos alimenta aqui a nossa confiança, porque é acima de tudo confiança. E se nós formos pessoas confiantes, vamos com certeza também ser grandes profissionais. E porque uma coisa está ligada à outra, não é? E estava aqui a falar do TikTok, não é? Da criatividade, e só para dar mais esse toque, que realmente a criatividade é um fator aqui determinante em tudo que é marketing cada vez mais, e já agora o TikTok foi a segunda app com mais downloads em Portugal, e a primeira, e isto tem a ver com outro comportamento que veio para ficar, que é o YouTube, ou seja, Sim, as pessoas
começaram a consumir cada vez mais vídeos no YouTube. Basta entrar no YouTube e vemos, por exemplo, cada vez mais marcas a apostar em publicidade no YouTube, cada vez mais marcas a apostar em canais no YouTube com conteúdo, ok? E é verdade que realmente, e se pensarmos no panorama orgânico das pesquisas do Google, sendo que o YouTube faz parte do universo da Google, não é? Faz sentido trabalhar também igualmente bem esta ferramenta, desde que seja conteúdo dentro de contexto ou contextualizado e conteúdo de valor, não é verdade? Porque o Google, e aqui em questão de algoritmo, verdadeiramente, ele valoriza muitos aspectos e um deles é nós utilizarmos bem as ferramentas que eles disponibilizam de forma gratuita. Claro. Deixa eu só ver se tem aqui mais alguma questão. Não, assim de repente parece que não, mas eu tenho uma para ti. Acreditas que os... Não, é muito simples então. Acreditas que os velhos hábitos acabarão de voltar com o fim da pandemia ou nada disso? Os velhos hábitos ficam no passado e vamos agora para o presente no futuro com hábitos novos. O que é que tu achas? Nós mudamos, nós estamos diferentes. E isso é... Mais cansados estamos, pelo menos. Como? Mais cansados estamos, no mínimo, todas. Não, mas nós mudamos, comportamentos mudaram e, portanto, não acho que realmente isto vá retroceder, acho que não, acho que é uma bola de neve e agora o futuro cada vez mais vai caminhar para esta digitalização, sem dúvida alguma, mas conforme falámos aqui no nosso episódio especial, tem que haver também criatividade humana à mistura, porque não é, como estavas a dizer, sem criatividade e sem humanização, as empresas não conseguirão se ingrar. Portanto, é muito importante não haver uma visão cega das coisas, haver uma visão holística. É cada vez mais importante essa visão holística. E eu tenho algum receio, porque lá está, cai-se muito depois nos tais clichês, não é? Que o Jorge estava a falar e bem, nas modas, e não se consegue depois ver mais além, não é? Ver as contratendências, ver o horizonte a médio e longo prazo, ver aquilo que pode fazer a diferenciação, que pode trazer vantagem competitiva, no fundo. Assusta-me um bocadinho nisso, confesso. E as marcas perceberem que é verdade que muita coisa mudou, os próprios dados, ou a forma de angariar dados mudou, e até o tipo de dados que hoje em dia, por exemplo, com o Google Analytics versão 4.0 dá, são dados mais até têm a ver com comportamento e não tanto com dados muito, muito rígidos, no sentido de... Sim. Agora está-me a falhar, Ana, ajuda-me, está a falhar aqui o termo mais certo. Dinâmicos, dados mais dinâmicos, não é? Exatamente. Mais ligados ao comportamento do utilizador. Exatamente. Tudo isso está a mudar e isso são formas de trabalharmos a marca, trabalhar a estratégia e até usar aqui um pouco marketing preditivo, no sentido que podemos, depois, com aquela informação que temos, criar campanhas e até prever resultados das campanhas que vamos fazer. E isso, até nisso o marketing está a mudar, o que é interessante, e a margem de erro aqui até diminui um pouco, não é? Porque efetivamente já conseguimos prever mais ou menos qual será o cenário ou o resultado daquilo que vamos fazer, mas obviamente que nunca é certo, não é 100% fidedigno, mas temos ali pelo menos uma ideia do que poderá ser o futuro daquilo que vamos as tendências e as ferramentas digitais ajudam imenso a escutar proativamente o mercado, não é? Estava-me a lembrar aqui, por exemplo, do Google Trends, que é uma ferramenta também importantíssima para a moda, por exemplo, para se prever de facto as pesquisas e as necessidades do consumidor nas várias épocas do ano. E lá está, a conciliação do online com o offline é o segredo, a chave para o sucesso, sem dúvida. Muito bem. Foi chave de ouro para encerrar aqui a nossa conversa, que já estendeu um bocadinho, mas ainda bem, porque para mim está a ser uma ótima conversa, estar aqui a falar contigo. Espero que também do lado de lá também esteja a acontecer o mesmo, e não é por causa de estar a beber vinho, não é? Atenção, não é por causa disso, é porque realmente está a ser muito agradável. Tens que arranjar aqui um patrocinador de vinho
deixo aqui a dica para o programa. Já Faz todo houve sentido. aqui, já enviaram um vinho para cá com Sim? logotipo impresso no rótulo. Muito Muito bem. bem, muito bem. A adega da Vidigueira, a Daniela, não sei, a Daniela hoje não está a ouvir, que ela é assídua, porque está no curso da Carla Menezes do Neuroconsumer. Okay? Muito bem, muito bem. Muito Porque bem. já agora, já que estamos aqui numa de partilha, a Carla Menezes supostamente era para fazer parte daqui da nossa conversa e ia estar comigo, junto comigo aqui a entrevistar. A dinamizar. E a dinamizar, só que, pronto, foi por um bom motivo, não pôde estar presente. Exatamente. Por isso, olha, muito obrigado pela tua disponibilidade, Ana. Obrigada, eu. E é sempre um gosto, ok? Eu também tive muito gosto. E quero Obrigada, agradecer Hilda. também. Um beijinho. Quero agradecer a todos que estiveram do lado de lá a assistir-nos e aqueles que ainda ponderaram ver a estreia de James Bond, mas decidiram ou optaram por não ir e estar connosco. Isso é de valor. Obrigado. E pronto, olha, até ao próximo You Love Martin e já sabem, se tiverem questões, dúvidas, ainda podem fazê-lo, coloquem a pergunta, depois nós respondemos de alguma forma, ok? Entretanto, não se esqueçam que hoje é o Dia Internacional do Podcast e nós, o We Love Martin, tem um podcast e este episódio amanhã muito provavelmente já estará online, por isso podem também assistir a conversa no carro, em casa, em todo lado. Isto é quase aqui usando Isso já está muito profissional. Isso já está muito slogan, está a ficar profissional muito e está a ser criada uma landing page também. E pronto, olha, não me vou alongar mais. Beijinho, boa noite a todos. também Tá para o Jorge. Obrigada. E boa sexta-feira, Obrigada a todos. Tá bem? Obrigado. Obrigada.